Então, a voz de quem você tem ouvido ultimamente? Porque a Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Deus quando Deus falou para ele: saia do meio da sua parentela. Ele pegou e saiu. Ele não questionou, ele não falou por quê, não perguntou para quê, apenas saiu juntamente com seu sobrinho e foi andando, seguindo a orientação de Deus. Ele não saiu sem rumo, não. Ele foi seguindo a orientação de Deus, né? E isso levou com que ele viesse a ser pai de nações e ser pai da fé. E Noé também ouviu a voz de Deus quando Deus falou para ele: construa uma arca, numa época em que ninguém nunca tinha feito uma construção como essa. Ele construiu a arca seguindo a voz de Deus, a orientação de Deus sobre tamanhos, formatos, o que ele colocaria lá dentro da arca, que foram os animais. E por ele ter ouvido a voz de Deus, a única família que foi salva do dilúvio foi a família de Noé. Por causa dele, o mundo foi repovoado. E muitas vezes aqui hoje nós ouvimos a voz dos amigos, a voz do vizinho, nós ouvimos o latido dos cachorros, ouvimos cantos de pastos, ouvimos tudo, mas não prestamos atenção ao que Deus diz para nós. Quantas vezes Deus fala para nós e nós não damos ouvido, sabe? Ele fala através dos louvores, ele fala através da Bíblia, sabe? Ele usa até pessoas para falar e muitas vezes a gente deixa de crer, a gente não dá ouvidos. Então vamos ouvir mais a voz de Deus. Vamos ficar atentos quando Deus falar conosco, falar comigo, falar com você. Porque Deus fala para nós o melhor caminho a seguir. Deus nos dá orientações sobre a nossa própria vida. Vamos ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais a vontade de Deus para conosco, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus para nós é perfeita e agradável, ok? Então vamos ouvir mais a voz de Deus, vamos procurar pedir o Espírito Santo para nos dar sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, amém? Para que estejamos com Ele sempre, para que andemos segundo os preceitos dEle para conosco, para que podemos viver bem nessa vida, amém? É o que eu tenho para dizer para cada um de vocês neste momento hoje. Vamos ouvir a voz de Deus.